Entendeu? Amém. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ó Deus, somos gratos, Senhor. Obrigado, Deus, pelo grupo, Senhor Deus, que nos acompanha nesse momento, Senhor. Envolva-nos com a tua presença, para os seus corações, opere um milagre em sua vida, em sua família. Essa é a oração que fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler um pouquinho aqui da Bíblia, né, da Palavra de Deus. Esse texto foi um texto que ontem eu usei, né, no grupo, para falar no grupo, né, e fala o seguinte: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, mas, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está em Efésios, capítulo 4, né? Eu li a partir do versículo 11. Aqui Paulo fala, né, sobre a necessidade de crescermos espiritualmente, de amadurecermos, de sermos semelhantes, né, ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a gente precisa crescer, avançar na caminhada cristã a cada dia. Não podemos estacionar e muito menos, né, retroagir. A gente precisa avançar. E aí a gente precisa estar se alimentando da palavra de Deus, do conhecimento acerca do nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, né? Vamos ouvir agora nesse momento a mensagem. O pastor Hamilton vai estar trazendo aos nossos corações. É um privilégio muito grande, né, estar aqui mais uma vez falando do Senhor. Eu agradeço a Deus, tá, por aqui estar. E eu sei que Deus tem uma bênção para você. A minha palavra é como ter uma vida cristã saudável, né? Você vai optar em ter uma vida cristã saudável, tá? Um avivamento, um reavivamento, eu vou dizer assim, né? Eu gostaria de ler Ezequiel 37, eu vou ler do 1 ao 4, depois eu vou explicar, tá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ele disse-me: Profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Né? Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Eu gostaria de pensar com vocês, eu vou ler aqui a Bíblia, tá? Eu gostaria de pensar com vocês a respeito dessa vida, né? Desse avivamento. Estamos numa época que temos que fazer opção, e as opções vão refletir aquilo que, né, será o nosso futuro. Eu vejo que está numa época de você tomar uma posição. E a posição que eu vejo é optar para ter uma vida saudável, né, na forma cristã. E Ezequiel vai nos ensinar. Eu e a pastora Rogéria tivemos o privilégio de ir a esse local. E a guia falou que foi ali que foi profetizado sobre os vales dos ossos secos. Então nós vivenciamos aquele local ali e eu fiquei imaginando, né, o mover de Deus naquele local. Aqui diz que o assunto é para que você tenha, né, vou dizer assim, você tome uma posição, uma definição, né, uma tomada de decisão. Eu sei que você ouve a palavra de Deus. Eu vim agora de uma visita, falei com a minha esposa, né, ouvimos uma notícia, e eu fui lá confirmar. E a pessoa falou, né, a respeito, houve a confirmação, e a pessoa falou assim, ó, não tinha ninguém para orar lá.
e eu era muito amigo dessa pessoa, e eu fiquei pensando com Deus, Senhor, eu poderia estar ali, né? Eu poderia estar ali, orando, falando, né? Então eu creio que tem momentos como esse que você vai passar. E eu olho para essa mensagem, né? Uma tomada de decisão. O profeta Ezequiel recebeu uma visão. Deus deu uma visão, a visão do vale dos ossos secos. O que quer dizer isso? Muitos ossos, tudo sequíssimo. E Deus pergunta, você crê que esses ossos podem reviver? E ele falou, Senhor, tu sabes, Deus sabe todas as coisas. Deus tem um poder, o controle sobre todas as coisas. O poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. O sobre a história, ele é o Todo-Poderoso. É esse Deus que eu estou falando. E aqui eu quero que você entenda essa vida cristã saudável que você pode optar nesta noite. Ela começa, né, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda. Ela transforma, né? Ela muda famílias, muda casamento, né? Muda negócios, muda pessoa. A palavra de Deus é tremenda. Ela penetra onde nós não conseguimos entender, alcançar, e a palavra de Deus ela alcança. Eu lembro quando Pedro tentou pescar a noite toda, ele decidiu pescar, né? Há pouco tempo pregamos sobre isso, e ele não pegou nada, e Jesus falou assim, lance a rede sobre a minha palavra, aqui, lance aqui, é esse lado. E ele lançou a rede, e a Bíblia diz que a rede veio cheia de peixe. É a palavra de Deus. É Ele que vai dar o significado para a sua vida. É a palavra de Deus. E aqui começa com a palavra de Deus, né? Diga a esse, ele falou assim, diga a esses ossos secos, né, que deem atenção à palavra do Senhor. A pessoa, uma coisa sem vida, né? E ali é transformado. O primeiro milagre de Jesus foi, né, em um casamento. Jesus valoriza a família, ele valoriza as pessoas, e ele transforma a água em vinho. É um poder que há, sabe? Não tem explicação, é a palavra, é o poder do Senhor. É impossível experimentar um avivamento longe da Bíblia. É impossível, né, experimentar aqui uma vida cristã saudável se não tivermos, eu vou dizer assim, comunhão com a palavra. É a palavra de Deus. A palavra é tremenda. A palavra de Deus. Um conselho que eu te dou, né, eu não sei se você tem Bíblia, você pode baixar a Bíblia no seu celular e ler a Bíblia no seu celular, não tem problema nenhum. Você pode comprar uma Bíblia, né, mas leia a Bíblia, leia em João, comece lá em João, né, é uma mensagem de amor de Deus para a sua vida, para a sua família, e você vai entender, compreender ali o amor de Deus. Tá? O Novo Testamento em João. Leia a palavra de Deus. E você que já tomou a decisão, né, procure nessa época, uma época, eu vou dizer assim, atípica, né? As coisas estão mudando muito rápido, muitas incertezas, tá bom? Rumores de guerra. Eu gostaria que você tomasse uma posição, se consagrasse mais a Deus. O tempo é esse. O Senhor está voltando, né, para que você tenha uma vida saudável, né, uma cristã saudável, melhor, tá bom? E o segundo ponto que eu gostaria de pensar com você nessa noite, né, para que você tenha uma vida cristã saudável, Ezequiel, aí pede para que se leia também, mas eu vou só comentar. Acontece, né, Ezequiel 37, no versículo 5 a 6, aqui vai falar, acontece com a presença de Deus. A presença do Senhor. E diz assim o Senhor, eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu fico imaginando quando Deus criou, né? Eu sempre repito isso, porque eu gosto muito daquela passagem da criação. Deus cria que tudo que existe. O primeiro versículo da Bíblia, sabe o que quer dizer? No princípio criou Deus céus e terra. Então há um criador de tudo isso aqui. Criou céus e terra. E a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom. E Deus vai criar, né, os seres, os animais. Mas quando Deus chega lá no finalzinho da sua criação, né, ele tinha que fechar com a coroa, com a chave, né?
uma chave perfeita, e ele vai criar o homem, e ele o faz à sua imagem e semelhança. Cria o homem de um barro, né? Modula o barro, a forma de um homem, mas fica aquele barro ali, aquele boneco sem vida, né? Formato de um homem. E Deus, ele não fala, porque quando Deus cria, ele fala, né? Haja, só com o poder da sua palavra, e as coisas começaram a existir. E depois que elas começaram a existir, Deus fala, produza aquilo que já existe, produza. Às vezes a pessoa me pergunta, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? É muito fácil. É muito fácil você ver, né, a cronologia. Já passou a existir, produza. Aí passou a produzir, tá? Se reproduzir. Então Deus cria tudo de uma forma muito perfeita. E agora Deus, quando chega no homem, ele se aproxima daquele boneco de barro. Ele se aproxima. Ele não fala nem haja nem produza. Ele vai soprar, né, nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele tira algo de dentro dele que é eterno e coloca naquele boneco de barro, e ali diz assim, o homem passa a ser, né, um ser vivente, alma vivente. O homem passa a ter vida ali, e ele recebeu aquilo de Deus, aquilo que é eterno, né? Nós temos algo, aqui a matéria vai ficar, né? Daqui a uns tempos nós não estaremos mais aqui, nós estamos aqui de passagem, né? A Bíblia diz que a terra vai requerer o que é dela. Adão veio da terra, veio do barro, e por causa do pecado a terra vai requerer o que é dela, e nós vamos, infelizmente nós vamos, tá bom? Mas o Espírito é eterno, e às vezes eu fico preocupado para onde vai o Espírito, para onde, né, o seu Espírito vai, meu amigo, minha amiga, nesse momento. Você tem certeza que ele vai para o Senhor? Vai estar com o Senhor? Você pode ter aqui uma vida cristã saudável. Então diz assim, ó, ele falou, né? Aconteceu com a presença de Deus. Eu porei respiração dentro. O Senhor falou, eu porei nesses ossos secos a respiração, e eles vão passar a viver. Tem uma vida. Eu fico imaginando o milagre, né, em bodas de Caná na Galileia. Ele transforma água em vinho. A água, ela não tem cor, a água não tem cheiro e a água não tem sabor. O vinho, ele tem cor de vinho, ele tem cheiro de vinho, e ele tem sabor de vinho. A vida da pessoa, ela pode ser assim, como essa primeira etapa que eu falei. Você está sem força, sem fé, sem esperança, né? Eu fui visitar agora uma pessoa, um amigo meu, e a irmã dele falou, ele falou que a vida dele acabou há 18 anos quando o filho dele morreu. Ele desanimou de viver. É dessa forma, água, né? É uma vida em forma de água. Não tem graça, não tem prazer. Mas se Jesus entrar na sua vida, Jesus entrar no seu lar, ele vai transformar essa água em vinho. Você pode ter certeza disso. E o terceiro tópico que eu gostaria de pensar com vocês, né? Diz assim, né? Do 2, avivamento é coisa de Deus e não do homem. É Deus que aviva, é Deus. É Ele que dá vida, é Ele. E o terceiro ponto que eu gostaria que vocês pensassem comigo nesta noite, né, para ter uma vida cristã saudável, glorifique a manifestação de Deus. Em Ezequiel, só vou citar, né, não vou ler, 37, do 9 ao 14, ele vai falar, ele vai dar vida àquele vale de ossos secos, vai formar um exército dele, conforme a vontade dele, conforme o querer dele, e eu louvo a Deus por isso. A Bíblia diz em Salmo 139 que todos os seus dias foram escritos no livro da vida do Senhor, todos os seus dias. Está tudo escrito lá. O dia que você nasceu e o dia em que você vai partir. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. E diz assim, ó, glorificam a manifestação de Deus. Então sabereis que eu, o Senhor falando, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Somente o crente, né,
E ele faz conforme ele formou um exército no vale dos ossos secos. Estivemos lá, ainda continua um cemitério. Hoje é um cemitério lá, Vale dos Ossos Secos, onde Ezequiel profetizou. E eu fiquei imaginando, né, aquela cena do mover de Deus, daquele agir de Deus, da transformação. Aquilo que não tem vida passa a ter vida. Jesus chega, né, ele tinha um amigo, um grande amigo, e ele estava morto. E a pessoa fala assim, não, se o senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Mas Jesus, creia somente, sabe? É a fé. A sua fé pode fazer algo por você. A sua fé pode, eu vou dizer assim, te ajudar nessa situação. A sua fé, somente a sua fé em Deus. E ele ressuscita Lázaro após 4 dias de falecido, que é praticamente impossível naquela crença lá, né, judaica. Eles criam que até o 3º dia era possível, mas o 4º era impossível. Então Jesus mostra ali que o impossível compete a ele, não a nós. Milagre compete a ele, não a nós. O que você precisa fazer, você vai fazer, mas o que compete a Deus é Deus que faz. O que você tem que fazer? Eu falei assim, ó, comece, né, se achegando à palavra de Deus. Leia a palavra, baixe no seu celular, compre uma Bíblia, né? Acompanhe a palavra, leia. Eu aconselho o livro que eu aconselho é João. Leia João, né, o Evangelho do Amor lá. Começa com Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí João, leia João, Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 partes, Velho Testamento e Novo Testamento. No Novo Testamento já ali é o nascimento de Jesus, né? O momento de Jesus aqui. Então você vai ler ali, não tem problema, começa lendo ali, você vai entender muitas coisas do amor de Deus para com você. Segundo ponto, né? A presença de Deus. Anele, deseje, busque a presença de Deus. Em terceiro ponto, eu falei, é a manifestação de Deus. Ele vai se manifestar, com certeza. Nós somos prova dessa manifestação do poder de Deus na vida de várias pessoas. Essa semana foi uma semana, né, de várias notícias boas. Hoje na igreja foi uma bênção, o culto presencial, as pessoas se abriram, dando testemunho ali, né? Depois a pastora Rogéria contou também uma bênção, eu não sei se ela vai contar aqui, né, o que vai acontecer agora no final desse mês, uma bênção. Então eu creio que essa semana foi, né, e tem sido. E que Deus também tem uma bênção para você. E somente a pessoa que é fiel ao Senhor, né, ela vai buscar ao Senhor nesses 3 aspectos, ela vai experimentar, eu vou dizer assim, o avivamento espiritual que nós precisamos nesse tempo que estamos passando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Amém. Amém. Eu estou com dificuldade de visualizar aqui o vídeo. A Isabel falou que está sendo transmitido, então eu estou confiando nela. A boa notícia, né, que o pastor comentou é que no dia 30, né, do dia 30 desse mês, agora de abril, né, 30/4, a partir das 18 horas, nós vamos fazer o lançamento de vários livros, na verdade, né, da editora Vital, da Vital Editora, né, Edições. São vários autores, né, até de outros estados, não vai ser só daqui do Rio de Janeiro, mas alguns autores da Baixada, inclusive, né, 2 desses livros têm artigos meus, né, e eles me convidaram até para fazer a capa, né, de um. Então, até já saiu, eu estou com aqui a capa já que o editor enviou para mim, e está indo para a gráfica já, né? Então, no final do mês, a gente já está com esses livros prontos. E aí, essa equipe de São Paulo vem para cá, para o Rio de Janeiro, nós vamos fazer esse lançamento. Vai ser algo assim, eu espero, né, que seja assim, grandioso, né, que engrandeça, né, o nome do Senhor, porque são livros evangélicos, né, são livros produzidos para abençoar, né, os irmãos. Então, vai ser algo assim muito, muito bom. Para mim, eu que sempre desejei escrever, gosto muito de escrever, né? Então, foi Deus que está me dando essas oportunidades de escrever alguns artigos.
e algumas pastoras, pastores também, né, irmãos em Cristo, também são autores. Então eu convido você no dia 30/4, a partir das 18 horas, no Seminário Teológico Batista Caxiense, que fica no centro de Caxias. Eu vou colocar no Facebook, né? Aí a propaganda, botar no Instagram também, já estou espalhando, para a pessoa já se preparando e guardando essa data na agenda, né? Para estar junto conosco. Vai ser um momento bom, né? De compartilhar ali, de conversar ali sobre os temas, né? Os artigos ali dos livros, os autores vão estar ali falando. Eu creio que vai ser muito bom para a gente. Tá bom? Então aí anota na sua agenda, dia 30/4, às 18 horas, tá bom? Só bênçãos, né? Bênçãos, portas que você nem imagina que Deus vai abrir, e oportunidades, né, para falar do amor de Deus. Eu que amo falar da palavra de Deus, né, pastor Hamilton também. Então, quanto mais portas se abrirem para nós, melhor. Então, é um presente, né, que Deus nos deu, e eu espero corresponder, né, ao Senhor essas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Amém? Eu não estou conseguindo ver aqui. Isabel está conseguindo ver o chat? Tem algum pedido de oração? Não tem pedido de oração não, né? Eu não estou conseguindo visualizar, tá? Eu acho que é o meu celular mesmo. Ah, a Isabel projetou aqui. A Isabel é fora de série, é MacGyver da internet. Não temos nenhum pedido, né? Graças a Deus. Graças a Deus, as pessoas... até com certeza, né, tem algo para pedir, mas são coisas que não são tão graves, né, tão emergenciais, né? Então nós vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido para nós, apesar, né, das dificuldades. Bênçãos não têm sido deixadas de derramar sobre as nossas vidas. E não podemos deixar de agradecer a Deus, né? Nós não podemos esquecer de agradecer a Deus. O simples despertar, levantar, você conseguir trabalhar, executar as suas tarefas diárias, né? Mesmo que você não tenha saúde, às vezes as pessoas falam assim, você tem saúde, mesmo que você não tenha saúde, não esteja 100%, mas se você consegue louvar a Deus, consegue, né, trabalhar, consegue cuidar da sua família, louve ao Senhor por isso. Amém? Vamos orar então, nesse momento? Oremos. Senhor, nós te damos graças, obrigado, Senhor, e reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o que provê para nós tudo aquilo que é necessário, Deus. Tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor vai além, ó Deus. O Senhor vai até nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Verdade, coisas, ó Deus, que nós até deixamos para trás, achamos que nunca ia acontecer, mas o Senhor é tão bom para conosco, o Senhor se preocupa, quer nos ver felizes, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, até mesmo, Senhor, pelas perdas, ó Pai. Porque nós sabemos que tudo que acontece conosco, o Senhor está ciente, o Senhor está na direção e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa família. Te agradecemos, ó Deus, pela porta de emprego. Te agradecemos, ó Deus, por aquela porta que se fechou, Senhor. Pelas oportunidades que se abrem para nós, amém, ó Deus, e nós colocamos nas tuas mãos o desejo do coração dos teus servos, ó Deus, dos teus filhos, amém, daqueles que estão agora cultuando conosco, Senhor. Amém, de repente, Senhor, uma pessoa que vai assistir, ó Deus, uma programação evangélica pela primeira vez. Ó Deus, que o Senhor fale ao seu coração, ó Deus, e que ele nesse momento possa dobrar-se, ó Deus, diante de ti, Senhor, e colocar em tuas mãos as suas necessidades, seus desejos e os seus sonhos. Amém. Toma, ó Deus, os pedidos dos teus servos, curas, ó Deus, cura de enfermidades, ó Pai, enfermidades físicas, emocionais, Senhor, espirituais. Ó Deus, que possamos estar diante de Ti saudáveis. Amém, Senhor. Ó Deus, em todos os aspectos. Que assim seja. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelos Teus servos que estão cultuando aqui, Senhor, que nos assistirão no futuro, amém, Senhor. Senhor. Que a Tua graça possa envolver a que cada assim um. Seja, Senhor. Muito obrigada por todos, ó Deus, que estão conosco aqui. E abençoe a Isabel, Deus, ajude, ó Deus, nesse TCC, ó Deus, que ela possa concluir. Amém, Deus. Senhor, e que ela possa avançar para uma nova etapa da vida dela. Muito obrigada por tudo, Senhor. É a oração que nós fazemos, no nome doce do Senhor Jesus, que está vivo
e reina Amém. Glória a eternamente. Deus. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, né? Eu não consegui aqui acompanhar o pessoal, né? Mas eu creio que o pessoal conseguiu nos assistir, né? Eu espero em Deus que tenha dado tudo certo. Um bom final, né, de domingo para todos, aqueles que vão ter o culto presencial. Hoje é dia de ceia, né? Nossa igreja tem ceia pela manhã, tem ceia à noite, né? Interessante que as pessoas às vezes querem ceiar de manhã e querem cear à noite, porque é um momento muito bom, um momento de comunhão, um momento de relembrar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, né? Todo o seu sacrifício. Deus abençoe você, uma boa semana, uma semana de paz, que você seja vitorioso em tudo que você fizer e que você possa honrar o Senhor através da sua vida. Pastor Hamilton? Eu sempre agradeço a Deus, né? Vamos agradecer ao Senhor. É um prazer estar aqui falando a vocês, cultuando com vocês, sabendo que Deus tem uma bênção para vocês. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde e proteja. Amém. Amém. Então, até o próximo domingo, às 18 horas, se Deus quiser. Se Deus permitir. Amém.